Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, chegamos aos 40 mil inscritos, muito obrigado. Obrigado de coração mesmo, eu não tenho nem palavras para agradecer vocês, tudo isso. Eu queria agradecer de verdade a cada um de vocês que me fizeram chegar até aqui. Obrigado mesmo. Gente, vamos falar hoje, acho que vocês já viram aí qual vai ser o tema do vídeo de hoje. É surreal, né, como inacreditável, como as falas de alguns jornalistas que torcem para outros clubes influenciam em alguns jornalistas que falam que torcem para o São Paulo, né? Vamos falar disso aqui nesse vídeo. E galera, não para por aí. Assim que a gente chegar na marca de 50 mil inscritos, eu vou sortear 2 camisas oficiais do São Paulo. Para participar do sorteio, basta se inscrever. Se inscreve aí, ative os sinos de notificações que você já estará participando do sorteio de 2 camisas oficiais do São Paulo assim que a gente chegar na marca de 50 mil inscritos. E galera, compartilhem também esse vídeo, deixa o like, que isso dá uma moral gigantesca pro canal. Gente, esse vídeo aqui é um oferecimento de OneFootball, é isso mesmo, simplesmente o melhor aplicativo de futebol que tem. Você baixa ele gratuitamente pelo primeiro link da descrição ou no primeiro comentário fixado e tica seu time do coração. Nosso caso, São Paulo Futebol Clube, nosso tricolor do Morumbi, mas você pode ticar qualquer outro clube, receber todas as últimas informações, últimas notícias, minuto a minuto dos jogos, acompanha a Bundesliga, a transmissão de todos os jogos da Bundesliga em tempo real, de graça, é muito legal, né? Fora que você acompanha também toda a cobertura da Champions League, os torneios europeus, você acompanha aí na OneFootball, e agora a OneFootball está com uma novidade excelente, que são os lances ao vivo. Te digo que é isso. Aconteceu o lance, assim que ele acontece, já momentos depois você acompanha na OneFootball nos lances ao vivo da Copa Conmebol Sul-Americana e da Conmebol Libertadores. Isso é muito legal, né? Tá esperando o quê? Vai agora no primeiro link da descrição, no primeiro comentário fixado e baixe gratuitamente o melhor aplicativo de futebol que tem disponível para Android e iOS. Valeu, OneFootball! Galera, teve um camarada nosso que comentou, um membro da nossa família aqui, né, dos nossos inscritos, falou: te digo, arruma isso aí, falou em tom de brincadeira, coloca um espelho ali naquela tomada e tal, arruma isso aí. Gente, vai ter novidades muito grandes, o canal tá crescendo muito, isso é muito graças a vocês também. Eu quero remodelar tudo, fazer um baita cenário, vão ter muitas novidades, então venham junto aí. Se vocês chegaram até aqui nesse vídeo, se inscreve aí, deixa o like, ativa o sino, compartilhe, que isso ajuda demais, mas vão ter muitas novidades, muitas coisas diferentes aqui no canal. Gente, o vídeo de hoje ele é o seguinte, eu nunca acompanhei muito o trabalho do Vitor Birner, né, esse jornalista, nunca fui, eu conheço muitas pessoas que eu comecei a acompanhar mais, falaram que muitos já acompanhavam ele há muito tempo, muitos são paulinos mais velhos do que eu acompanhavam. Eu particularmente não concordo basicamente com nada do que ele fala, né? Quando eu comecei a ver alguma coisinha ou outra dele, não acompanho muito também, não acompanho quase nada na verdade. Quando eu comecei a ver uma coisinha ou outra, não concordei em nada. Sei que muitos de vocês acompanham e ele faz, né, ele tem umas falas assim, pra mim, de uma certa forma polêmicas. O que eu não me conformo é com jornal, mas assim, até aí tudo bem, eu não gosto, não é o tipo de trabalho que eu acompanho, mas enfim. E aí nós temos o que me deixa mais estarrecido, o que me deixa mais impressionado é com a influência de outros jornalistas, de jornalistas que falam do São Paulo, mas que assumidamente torcem para outros clubes. A gente sabe que isso é corriqueiro, isso acontece demais, né? Sempre aconteceu com o São Paulo contra o São Paulo, essa grande parte da mídia, né? Uma grande massa da mídia, a gente sempre conviveu com isso, meio que ali, pra mim, muitas vezes falando coisas que não eram reais, que era pra ver o São Paulo perder. Eles torcem, mas isso aí tá certo, porque eles torcem declaradamente pra outros clubes. Então a gente sabe que eles querem que o São Paulo perca. A gente sabe que talvez não seja interessante pra eles exporem a verdade, falar o que realmente acontece no São Paulo, porque eles querem ver Corinthians, Palmeiras, Flamengo, o Santos, os clubes deles ganhando. E por aí vai, né? Agora, o que me admira é ver São Paulino comprando esse discurso, né, encarando, sabe, tipo, concordando com isso e assinando embaixo coisas que a gente sabe de caras que vão falar contra o São Paulo. E aí a gente sabe que muitas das falas, né, desses maiores veículos midiáticos, não tô nem citando A ou B ou C, né, a gente sabe quais são aí,
falando essas coisas que talvez seja para o São Paulo continuar nadando na derrota, nadando e morrendo na praia. A gente sabe disso. A gente sabe que o Diniz só permaneceu como permaneceu no São Paulo, porque ele só ficou bastante tempo no São Paulo com a mídia defendendo porque era o São Paulo. Se fossem outros clubes, iriam massacrar para ele sair. Lucão não foi aceito em outros clubes e vocês vão me apontar N diversos exemplos disso acontecendo. Vários treinadores que fizeram coisas estapafúrdias em outros clubes e não continuaram. E não é porque o tempo ali foi muito pequeno, mas viram que não teria chance, que era um trabalho ridículo. E o Rogério mesmo. O Rogério, ele fez coisas ali, não falo nem das derrotas, mas de não colocar jogadores, umas convicções assim, malucas, na minha opinião, de futebol, coisas assim que não dava para aceitar. E assim, ele continua no São Paulo com a diretoria falando que é uma continuidade de trabalho. E só que assim, já mostrando que fez coisas que não poderia continuar. Isso é opinião minha, tá? E aí agora eles se apoiam também falando em agora é começo de temporada. Da mesma forma de Diniz, Lucão, tem que continuar, deixa ele trabalhar. E vários exemplos que nós já tivemos disso. Agora eles estão falando que é começo de temporada. Mas não é começo de temporada pro São Paulo, porque a diretoria bancou o Rogério Ceni. Eu concordo que Paulista a pegada é um pouco diferente, é mais suave, mas no começo de temporada nada. Pro São Paulo não e nem pro Rogério Ceni, porque a diretoria bancou esse ex-goleiro como técnico de São Paulo falando em uma continuidade do trabalho. Então não tem começo de temporada nenhum, ele não é continuar, não é para ele agora para ele fazer o time jogar, então que comece a fazer agora. Que o time tem que mostrar melhoras agora, não é a continuidade. Então, cadê? Cadê essa grande evolução? Nós tivemos dois bons últimos jogos, né, do São Paulo, Santos e Inter de Limeira. Já fiz outros vídeos aqui falando disso, que dá pra sentir, né, dá pra perceber que não é a mão do Rogério Ceni, que a gente imagina com tudo que ele fala que Galopo não jogaria no meio de campo dele de jeito nenhum, ele não jogaria com Mendes e com Neves. Então é muito. Dá pra gente ver que a gente sabe, infelizmente, a gente sabe que se ele tivesse com todos os jogadores disponíveis, esse time que jogou bem contra o Santos e depois o outro que jogou bem contra o Inter de Limeira são há uma escalação que muito provavelmente ele não colocaria pelas coisas que ele fala, né? Então olha como é maluco o dia a dia do São Paulo, né? É triste a gente vir de Vitória e falar não foi a mão do técnico, né? E saber que não foi a mão dele. Então é muito triste isso. E aí vem a fala do Vitor Biner contrariando o Rogério Ceni, né? Ele fala que o São Paulo, não sei para quem, acho que ninguém viu isso, né? Mas ele fala assim, ó, o São Paulo pode ser uma equipe competitiva. Ele estava falando ali num programa, aí ele falou, o São Paulo ainda pode ser uma equipe competitiva e o São Paulo pode dar alegrias ao torcedor. Isso talvez tenha sido uma das únicas coisas que eu concordei com ele na minha vida. Eu acredito nisso também, se o Rogério sair como técnico de São Paulo ou mudar completamente suas convicções. Para mim, para o Rogério sempre dar certo, ele precisa mudar completamente a convicção. Né, se ele fizer tudo ao contrário do que ele fala, o São Paulo tem uma chance. O que eu duvido muito, né, ele mudar assim da noite pro dia. Mas eu concordo com o Vitor Biner, para mim o São Paulo tem uma equipe bem competitiva, sim. Nós podemos melhorar. Acho que talvez pela primeira vez eu tenha concordado com ele, com essa fala dele aí, que vai na contramão de tudo que o Rogério sempre fala, né? A gente não entende por que a gente fica completamente perdido naquelas coletivas do Rogério Ceni, porque ele chega e desanima o torcedor, né? Eu não sei se ele quer dar desculpas nas derrotas que vão chegar, né? Algumas derrotas que vão chegar, algum mau desempenho do time pra frente. Aí ele chega e fala, não é pra. Ele não tá mais falando nessa entonação, mas ele dá a entender, né? Que o São Paulo tá todo mundo machucado, que ele não tem o que fazer. Ele sempre tira do dele, né? Ele fala, não tem o que fazer, o time é ruim, coisas nesse sentido, tá machucado e tal. E aí o Vitor Biner falou que se o São Paulo, se ele conseguir colocar o coletivo, ele fala de coletivo. Se ele conseguir fazer um bom posicionamento do time, se ele conseguir fazer o time jogar de forma concisa no coletivo ali, o São Paulo pode dar alegria pro torcedor. Ele falou do Galopo, esse mesmo Vitor Biner falou do Galopo, falou que quer ver o Galopo, não, quer ver o Galopo quando sofrer a pressão de um outro time, né? Tiver um outro time ali e o São Paulo for pressionado por ele, acho que ele estava querendo dizer num time mais forte, né? E aí
Tá bom, beleza. Vamos ver o Galopo. Será que a gente vai ver o Galopo, né? Agora o Rogério Ceni não tem como tirar, mas eu também quero ver o Galopo em todos os jogos, na maioria dos jogos, pelo menos. E aí eu pergunto, né, pra vocês, como é que é o Nestor quando o time vem pressionado? Porque é uma grande. Não tô nem falando que ele defende o Nestor, tá? Na verdade, eu não sei se ele tá atrás desse discurso, dessa coisa que acontece de Galopo versus Nestor, né? Dessa poluição que ficou, né? Dessa polêmica, desse debate que se criou, dessa narrativa, que pra mim é muito culpa do Rogério Ceni. A gente, pra mim, ele separa, ele divide, ele divide o elenco, coisa que é muito ruim. E aí eu não sei se o Vitor Binier tá nessa, mas ele falou que quer ver o Galopo quando for pressionado e tal. Eu também quero ver. Eu também quero ver. Acho que o Galopo tem muito mais qualidades que o Rodrigo Nestor em vários aspectos. Não era para queimar o Nestor, era para ser uma transição muito mais saudável, era para ser uma coisa muito mais saudável, né, essa relação do Rodrigo Nestor no São Paulo era só para ele ser banco e entrar quando necessário, mas e quando o Rodrigo Nestor é pressionado? Porque o Rogério Ceni ele fala que o Rodrigo Nestor ele ajuda na recomposição, ele dá a entender ali que o Nestor ele é um cara importante sem a bola, né, para recomposição tática, para marcação, fluidez. Olha quantos jogos, olha quantos resultados negativos, quantos jogos ruins nós tivemos com o Nestor. Eu acho assim, você tem o Nestor ali e o seu. Você tem um cara ali que claramente não tem as qualidades técnicas necessárias para jogar ali naquela posição. E aí, só que aí você diminui os gols adversários. Exemplo, aí você colocou o Nestor e não tomou gol, ele tá destruindo na marcação, aí é uma coisa, né? Agora, você coloca um cara falando em recomposição de marcação, que ele ajuda quando o time. Ele ajuda quando o São Paulo tá sofrendo pressão de outro clube e tal. Só que você só toma gol todos os jogos. A temporada passada, a maioria dos jogos perdeu. Nove jogos na temporada passada que o São Paulo tomou virada, né, de resultado. Então, qual que é a jogada? Digamos que o Galopo não vai bem na marcação e tal. O quão pior ele pode ser que o Rodrigo Nestor na marcação? Né? O quão mais nocivo ele pode ser do que o Nestor na marcação? Então essa é a minha dúvida, esse é meu questionamento. Mas é isso aí. O Vitor Benia falou que, contrariando o Rogério Ceni, que esse time pode dar alegrias para o São Paulo. E acho que talvez pela primeira vez eu tenha concordado com ele. De novo, pelo pouquíssimo do que eu acompanho o trabalho dele, acho que eu também concordo que se nós tivéssemos um técnico, né? Porque para mim o Rogério Ceni não é técnico. Ele é um ex-goleiro que está no cargo de técnico. Se nós tivéssemos um técnico ali, meramente que fizesse o arroz e o feijão, essa equipe, que colocasse, né? Pelo menos colocasse os melhores para jogar, essa equipe do São Paulo poderia sim ser muito mais competitiva do que ela é hoje. Mas comentem aí o que vocês acham. Isso é muito importante. O vídeo de hoje foi esse. Obrigado. Se inscreva no canal, ative o sino. Eu vou deixando like. Obrigado e até a próxima.